A Bíblia é mais do que um livro antigo. Ela é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é como uma carta que Deus nos enviou, cheia de ensinamentos e sabedoria. Ela é essencial para a nossa vida de fé e espiritualidade. Mas por que a Bíblia é tão importante? Primeiro, ela nos revela quem é Deus e como Ele age em nossa vida. Ao ler as Escrituras, aprendemos sobre o amor de Deus por nós e os caminhos que Ele deseja que sigamos. A Bíblia nos mostra como Deus se revelou ao longo da história e como Ele continua a agir no presente. Além disso, a Bíblia é uma fonte de inspiração e orientação. Ela nos dá respostas para as perguntas que fazemos sobre a vida, a moral e o sentido de nossa existência. Cada história, cada salmo e cada ensinamento bíblico nos ajudam a compreender melhor a vontade de Deus e a encontrar forças para enfrentar os desafios diários. A leitura da Bíblia também é fundamental para a formação de nossa fé. É através das Escrituras que aprofundamos nossa relação com Deus. Ao meditar nas palavras sagradas, nossa espiritualidade se fortalece e nossa compreensão da nossa fé se aprofunda. Para jovens e idosos, a Bíblia oferece um guia para viver uma vida cristã autêntica. Ela é uma companheira constante que nos ajuda a crescer em sabedoria e amor. Em cada etapa da vida, ela nos encoraja a buscar a verdade e a viver com propósito e esperança. Por isso, dedicar tempo à leitura da Bíblia é um ato de amor e devoção. É abrir o coração para ouvir Deus falar conosco e nos guiar em nossa jornada espiritual. Que possamos sempre lembrar da importância de mergulhar nas Escrituras e permitir que a palavra de Deus transforme nossas vidas. Continuando nossa reflexão sobre a importância da Bíblia, vamos agora abordar um aspecto essencial para uma leitura proveitosa: a escolha da tradução certa. Escolher uma boa tradução da Bíblia é fundamental para garantir que você esteja acessando a palavra de Deus de maneira precisa e compreensível. A Bíblia é um texto antigo, e para que possamos entendê-la hoje, é necessário que ela seja traduzida de uma forma que mantenha sua fidelidade ao texto original, mas que também seja fácil de ler e entender. Para os católicos, há algumas traduções recomendadas que são amplamente aceitas e confiáveis. Uma delas é a Bíblia de Jerusalém. Conhecida por sua precisão e riqueza em notas de rodapé, ela oferece um contexto histórico e cultural que ajuda a entender melhor as passagens bíblicas. Outra opção é a Bíblia Ave Maria, que é bastante popular e é conhecida por sua clareza e linguagem acessível. E ainda temos a Bíblia da CNBB, editada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é bem adequada para o público brasileiro, equilibrando a fidelidade ao texto original com uma linguagem clara e moderna. Mas por que é tão importante escolher uma tradução que equilibre fidelidade e acessibilidade? Em primeiro lugar, uma tradução fiel ao texto original nos assegura que não estamos perdendo o significado e a profundidade das Escrituras. No entanto, uma tradução acessível garante que possamos compreender e aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Se a linguagem for muito complicada ou desatualizada, pode ser difícil para muitas pessoas entenderem o que a Bíblia está realmente dizendo. Por outro lado, uma tradução que simplifica demais pode deixar de transmitir a riqueza dos textos originais. Por isso, encontrar um equilíbrio é crucial. Uma boa tradução deve ser capaz de transmitir a mensagem de Deus de forma que todos, desde jovens até idosos, possam entender e se conectar com a palavra. Lembre-se, a escolha da tradução certa é um passo importante para uma leitura mais profunda e significativa da Bíblia. Escolha uma tradução que não apenas preserve a essência das Escrituras, mas que também fale ao seu coração e à sua mente. Dessa forma, você poderá experimentar plenamente a sabedoria e a orientação que a palavra de Deus oferece. Com a tradução certa em mãos, você estará pronto para explorar a riqueza da Bíblia, permitindo que suas palavras se tornem uma fonte constante de inspiração e guia em sua vida. Com a tradução certa escolhida, é hora de se preparar para a leitura da Bíblia. Mas antes de mergulhar nas páginas sagradas, há um passo crucial que pode transformar sua experiência: a oração e a preparação. A Bíblia é a palavra de Deus, e para compreendê-la profundamente, é essencial pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. O Espírito Santo é nosso guia e conselheiro, e ao pedir sua ajuda, estamos abrindo nossos corações e mentes para entender a mensagem divina de forma mais clara. Uma maneira poderosa de preparar o coração e a mente para a leitura é através da oração.
Antes de começar, dedique um momento para se conectar com Deus. Uma oração simples pode fazer toda a diferença. Aqui está um exemplo. Espírito Santo, ilumine minha mente e abra meu coração. Ajude-me a entender e a viver as palavras que vou ler hoje. Guie-me para que eu possa encontrar o significado profundo da sua palavra e aplicá-la em minha vida. Amém. Outra oração recomendada é a oração de São Jerônimo, um dos grandes tradutores da Bíblia. Ele disse: Ó Senhor, que me conceda a graça de entender a sua palavra e de viver de acordo com ela. Que a leitura das Escrituras se torne para mim uma fonte de sabedoria e de crescimento espiritual. Essas orações são simples, mas têm um poder imenso. Elas nos ajudam a focar nossa mente e a abrir nosso coração para receber a sabedoria que Deus quer nos transmitir. Além disso, ao pedir ao Espírito Santo por entendimento, estamos demonstrando humildade e disposição para aprender e crescer espiritualmente. Essa preparação também ajuda a tornar a leitura mais significativa. Com o Espírito Santo como guia, você não está apenas lendo palavras, mas está se conectando com a verdade divina e permitindo que ela transforme sua vida. Portanto, antes de abrir sua Bíblia, tire um momento para orar e preparar seu coração. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente e que o ajude a entender e a aplicar a palavra de Deus em sua vida diária. Essa prática simples, mas profunda, pode enriquecer sua leitura e fazer com que a palavra de Deus se torne uma fonte de verdadeira sabedoria e inspiração. Após a preparação com oração e a escolha da tradução certa, o próximo passo é decidir por onde começar a leitura da Bíblia. Uma excelente maneira de iniciar sua jornada é pelos Evangelhos. Os Evangelhos são os 4 livros do Novo Testamento que nos apresentam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Começar pelos Evangelhos é uma ótima forma de mergulhar diretamente na mensagem central da Bíblia, que é a vida de Jesus. Cada um desses evangelhos oferece uma perspectiva única sobre a vida de Cristo. E juntos, eles formam um retrato completo de sua missão na Terra. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é conhecido por mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e é muito rico em ensinamentos morais e éticos. Marcos, por outro lado, é o mais curto e direto, focando nas ações e milagres de Jesus. Lucas oferece uma visão detalhada da vida de Jesus, com ênfase em sua compaixão e amor pelos marginalizados. E João, o último dos evangelhos, nos apresenta uma visão mais profunda da divindade de Jesus e de seus ensinamentos sobre o amor e a vida eterna. Ler os evangelhos primeiro é como construir uma base sólida. Eles nos mostram quem Jesus é, o que ele fez e como ele deseja que vivamos. Conhecendo bem a vida e os ensinamentos de Jesus, você terá uma base mais firme para compreender o restante das Escrituras. Os evangelhos não apenas nos contam a história de Jesus, mas também nos conectam com o Antigo Testamento e o resto do Novo Testamento. As promessas e profecias do Antigo Testamento ganham vida na pessoa de Jesus, e o que ele ensinou nos evangelhos é aprofundado nas cartas dos apóstolos e nos Atos dos Apóstolos. Além disso, ao começar pelos evangelhos, você poderá entender melhor o contexto e a mensagem dos outros livros da Bíblia. As cartas de Paulo, por exemplo, muitas vezes fazem referência aos ensinamentos e eventos narrados nos evangelhos, ajudando a iluminar e aplicar a mensagem de Cristo em diferentes situações e comunidades. Portanto, ao iniciar sua leitura da Bíblia, comece pelos evangelhos. Eles são a chave para entender a essência da mensagem cristã e nos introduzem ao coração da fé, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta base sólida ajudará a tornar a leitura do restante das Escrituras mais rica e significativa. Com os evangelhos como ponto de partida, o próximo passo é encontrar uma maneira de estruturar sua leitura para manter a consistência e o progresso. É aqui que um plano de leitura bíblica pode fazer toda a diferença. Um plano de leitura é como um guia que organiza o que você vai ler e quando. Ter um plano ajuda a criar uma rotina e garante que você não se perca em meio a tantas páginas e capítulos. Ele também ajuda a manter o foco e a profundidade na leitura, tornando sua jornada bíblica mais organizada e significativa. Para quem está começando, um plano simples pode ser uma excelente forma de começar. Um exemplo é o plano de leitura, que propõe ler um capítulo por dia. Comece com os evangelhos e, em seguida, passe para outros livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento.
Esse método é acessível e permite que você progrida de maneira constante sem se sentir sobrecarregado. Se você deseja um plano mais estruturado, considere um plano de leitura anual. Esses planos geralmente dividem a Bíblia em porções diárias, permitindo que você leia toda a Bíblia em um ano. Alguns planos combinam a leitura do Antigo e do Novo Testamento a cada dia, o que ajuda a ver como as Escrituras se conectam e se complementam. Para católicos que desejam aprofundar a fé, há planos específicos que focam em temas como os sacramentos, as virtudes ou a vida dos santos. Por exemplo, um plano pode incluir a leitura de passagens relacionadas ao sacramento da Eucaristia e suas implicações espirituais, ou textos que exploram a vida e os ensinamentos dos santos da Igreja. Esses planos são ótimos para quem quer integrar a leitura bíblica com a vida espiritual e os ensinamentos da Igreja. Além disso, alguns planos de leitura oferecem reflexões diárias ou perguntas para meditação. Isso ajuda a aprofundar sua compreensão e a aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. Essa abordagem pode ser especialmente útil para refletir sobre como as Escrituras se relacionam com suas próprias experiências e desafios. A chave para o sucesso com qualquer plano de leitura é a consistência. Ao seguir um plano, você estabelece uma rotina e cria o hábito de ler a Bíblia regularmente. Isso não só ajuda a manter o foco, mas também permite que você veja seu progresso ao longo do tempo. Com um plano de leitura em mãos, você está pronto para dar um passo ainda mais profundo na sua experiência de leitura da Bíblia, a prática da Lectio Divina, ou leitura orante. Este método tradicional de meditação é uma forma poderosa de entender e absorver a palavra de Deus de maneira mais profunda e pessoal. A Lectio Divina é uma prática espiritual que se divide em 4 etapas: leitura, meditação, oração e contemplação. Cada uma dessas etapas ajuda a aprofundar a sua conexão com as Escrituras e a descobrir como a palavra de Deus pode transformar sua vida. Leitura. O primeiro passo é ler atentamente o texto bíblico. Escolha um trecho, que pode ser um capítulo ou uma pequena passagem. Leia-o devagar e várias vezes. A ideia aqui é se familiarizar com o texto e permitir que suas palavras se tornem claras. Durante essa leitura, procure entender o que o texto diz e qual é a sua mensagem principal. Meditação. Após a leitura, passe para a meditação. Reflita sobre o que você leu. Pergunte-se: o que Deus está dizendo a mim através deste texto? Procure compreender o significado mais profundo das palavras e como elas se aplicam à sua vida. Essa etapa é sobre refletir e absorver o que você leu, permitindo que o texto ressoe em seu coração e mente. Oração. A próxima etapa é a oração. Converse com Deus sobre o que você acabou de meditar. Peça a Ele para ajudá-lo a compreender ainda mais o texto e para guiá-lo na aplicação da sua palavra em sua vida. Expresse seus sentimentos, dúvidas e agradecimentos. A oração é um momento de diálogo pessoal com Deus, onde você compartilha suas reflexões e busca sua orientação. Contemplação. Por fim, entre na etapa da contemplação. Esta é a fase de silêncio e descanso na presença de Deus. Não há necessidade de palavras aqui. Simplesmente esteja aberto para receber a paz e a presença de Deus. É um momento para sentir a tranquilidade e a proximidade de Deus, permitindo que Ele complete o trabalho de transformação em seu coração. A Lectio Divina é um método simples, mas muito eficaz, para aprofundar sua compreensão das Escrituras. Ela transforma a leitura bíblica de uma atividade acadêmica para uma experiência espiritual íntima. Ao praticar a Lectio Divina regularmente, você não só ganha mais insights sobre a Bíblia, mas também fortalece sua relação com Deus. À medida que você avança em sua leitura bíblica com a prática da Lectio Divina, outro aspecto crucial para uma compreensão mais profunda é entender o contexto histórico e cultural em que os livros da Bíblia foram escritos. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, em um mundo muito diferente do nosso. Cada livro da Bíblia foi criado em um ambiente cultural e histórico específico, e compreender esse contexto pode esclarecer muitos dos ensinamentos e histórias que lemos hoje. Por exemplo, vamos considerar a parábola do filho pródigo, que você pode ter lido no Evangelho de Lucas. Para nós, pode parecer apenas uma história sobre perdão e misericórdia. No entanto, entender o contexto cultural da época ajuda a ver o quão radical era a mensagem de Jesus. Na cultura judaica daquele tempo, a honra da família era extremamente importante. Quando o filho mais novo pede sua parte da herança antes da morte do pai,
ele está essencialmente dizendo que deseja que o pai morra. Essa atitude era profundamente ofensiva. A maneira como o pai o recebe de volta, com amor e festa, era uma mensagem poderosa e revolucionária sobre o amor incondicional de Deus. Outro exemplo é a carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo escreve para uma comunidade cristã em Corinto, uma cidade conhecida por sua imoralidade e disputas internas. Quando Paulo fala sobre a importância do amor, ele está abordando problemas específicos da comunidade, oferecendo orientação para a resolução de conflitos e a construção de uma comunidade mais unida. Sem entender esses desafios específicos enfrentados pela Igreja de Corinto, pode ser difícil captar toda a profundidade do conselho de Paulo. O contexto histórico e cultural também ajuda a interpretar as leis e normas que podem parecer estranhas para nós hoje. Por exemplo, as leis dietéticas do Antigo Testamento, que proibiam o consumo de certos alimentos, tinham muito a ver com questões de saúde e distinção cultural na época. Conhecendo o contexto, podemos entender melhor o propósito dessas leis e como elas se aplicavam ao povo de Israel. Portanto, ao ler a Bíblia, é valioso buscar entender o contexto em que cada livro foi escrito. Isso não só ilumina o significado original das Escrituras, mas também nos ajuda a aplicar esses ensinamentos de maneira mais precisa em nossas vidas hoje. Muitas vezes, o contexto revela nuances e profundidades que podem transformar nossa compreensão e aplicação da Palavra de Deus. Enquanto você mergulha mais fundo na Bíblia, utilizar recursos adicionais como comentários e notas de rodapé pode ser extremamente útil para enriquecer sua compreensão das Escrituras. Esses elementos são projetados para ajudar a esclarecer passagens difíceis, fornecer contexto adicional e tornar a leitura mais acessível. Uma Bíblia que inclui notas explicativas, mapas e introduções é uma excelente ferramenta. As notas explicativas, frequentemente encontradas na parte inferior das páginas, oferecem explicações e insights sobre o texto que você está lendo. Elas podem esclarecer o significado de palavras ou frases que não são imediatamente claras e fornecer informações sobre o contexto histórico e cultural. Por exemplo, ao ler sobre uma cidade ou um evento específico mencionado na Bíblia, um mapa incluído pode ajudar a visualizar onde isso aconteceu e como se relaciona com outros eventos bíblicos. Isso traz uma perspectiva mais concreta e ajuda a entender a narrativa de forma mais vívida. As introduções de cada livro da Bíblia também são valiosas. Elas geralmente fornecem uma visão geral do conteúdo do livro, o contexto em que foi escrito e quem foi o autor. Isso pode preparar você para o que está por vir e oferecer uma estrutura para melhor compreender as passagens à medida que você lê. Comentários bíblicos são outra ferramenta poderosa. Esses comentários são escritos por estudiosos e teólogos que dedicaram anos ao estudo das Escrituras. Eles fornecem explicações detalhadas e interpretações sobre passagens difíceis ou simbólicas. Por exemplo, um comentário pode ajudar a entender o simbolismo em Apocalipse ou esclarecer a complexidade das parábolas de Jesus. Eles abordam questões teológicas e oferecem perspectivas que podem não ser imediatamente evidentes apenas com a leitura do texto. Utilizar essas ferramentas não só facilita a compreensão de passagens que podem parecer confusas, mas também enriquece sua leitura, fornecendo uma visão mais profunda e completa das Escrituras. A chave é usar esses recursos como uma forma de complementar sua leitura e meditação, não substituí-las. Leia o texto bíblico primeiro e depois consulte as notas e comentários para esclarecer e aprofundar sua compreensão. Isso ajuda a manter sua leitura centrada na Palavra de Deus, enquanto oferece suporte para explorar e entender mais completamente. À medida que você explora as Escrituras, é importante lembrar que a jornada de leitura bíblica é uma experiência contínua e enriquecedora. A compreensão total da Bíblia não acontece da noite para o dia. É um processo de crescimento espiritual que exige paciência e perseverança. Manter uma prática regular de leitura bíblica é essencial para experimentar a transformação que a Palavra de Deus pode trazer para a sua vida. Mesmo que o progresso pareça lento às vezes, cada leitura, cada reflexão e cada oração contribuem para um maior entendimento e uma conexão mais profunda com Deus. A chave é continuar, dia após dia, mesmo que você encontre desafios ou passagens difíceis. Lembre-se de que a Bíblia é um livro profundo e multifacetado, e cada vez que você a lê, pode descobrir novas camadas de significado.
Não se desanime se alguns trechos parecerem complexos ou se você sentir que não está avançando tão rapidamente quanto gostaria. O importante é a persistência. A leitura regular, mesmo que breve, e a reflexão constante são o que cultivam um relacionamento mais profundo com Deus e uma compreensão mais rica das Escrituras. Além disso, o crescimento espiritual não é uma meta final, mas uma jornada contínua. Cada leitura é uma oportunidade de aprender algo novo, de aprofundar sua fé e de aplicar os ensinamentos bíblicos em sua vida. A Bíblia é um guia eterno que acompanha você em todas as fases da vida. Portanto, continue com sua prática de leitura bíblica com confiança e determinação. A caminhada pode ser longa, mas é um caminho de grande recompensa, que traz paz, sabedoria e uma vida mais plena em Cristo. Se você está gostando do conteúdo e deseja apoiar o canal, considere contribuir através do Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe aqui é totalmente gratuito, mas a produção desses vídeos tem custos. Com o seu apoio pelo Valeu Demais, você ajuda a manter o canal ativo e garante que continuemos a oferecer sempre material de alta qualidade para todos. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A sua interação é fundamental para nós e nos ajuda a crescer cada vez mais. Deixe um comentário com suas dúvidas ou sugestões. Queremos muito saber o que você pensa e como podemos melhorar. Para aprofundar ainda mais o seu conhecimento, confira também nosso vídeo sobre como os livros da Bíblia foram escolhidos. É uma excelente forma de continuar explorando o tema e enriquecer sua compreensão das Escrituras. Obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.